Estamos de volta com o Argumento. A nossa conversa com Milene Cunha, é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado, TCE Pará. Doutora Milene, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar Bem, aqui. A senhora é coordenadora do Fórum do TCE, que está na 9ª edição. É algo já tradicional, já guardado pelo servidor público, pelo principal jurisdicionado, né, do tribunal, e que esse ano ganha uma envergadura diferente. Pelo que eu estou sabendo, já tem mais de 1.000 inscritos, uma agenda de palestras muito interessante. Qual é o objetivo principal de um evento como esse? Então, Mauro, eu, na verdade, não sou coordenadora oficial do Fórum, né? O coordenador oficial do Fórum é o conselheiro Cipriano. Eu estou no processo, eu estou na organização, tentando facilitar esse processo todo. E a temática essa da 9ª edição, né, do Fórum é governança e sustentabilidade. Então, a gente tenta trazer aí uma perspectiva mais abrangente do que é esse pensar sustentável, o que é a sustentabilidade, tentando também desmistificar que a sustentabilidade é uma mera questão ambiental, né? Então, às vezes a gente fala de sustentabilidade, as pessoas pensam... Remetem logo para a questão ambiental. Que a gente está falando em meio ambiente, que a gente está falando em militância verde, e, na verdade, sustentabilidade é muito mais do que isso. E aí, no nosso fórum, a gente tenta mostrar pelo menos 4 dimensões da sustentabilidade, né? A ético-normativa, né, vinculada aí aos ODS, da Agenda 2030 da ONU, como é que isso foi normatizado no âmbito interno, dentro dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em relação ao cumprimento desses 17 objetivos, né? Trazemos também uma dimensão econômica e aí a gente tenta trazer uma discussão mostrando de que modo que a PEC, que a emenda constitucional do teto do gasto público vai impactar na realização de políticas públicas, com a própria discussão em relação à crise fiscal que muitos estados brasileiros têm enfrentado, né? Como é que a gente sai disso, como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente faz para sair dessa perspectiva. Também mostrando novos mecanismos de controle, mais modernos, instrumentos mais atualizados de como fazer isso. Vamos abordar também a dimensão social da sustentabilidade e aí dentro dessa perspectiva a gente vai tentar discutir a questão da educação, né? Porque um dos ODS é justamente a educação de qualidade. Então, o ODS 4, ele traz critérios qualitativos, indicadores qualitativos da educação, junto com o ODS 10, que busca justamente a redução das desigualdades. Esses assuntos todos serão expostos por vários palestrantes, né? Durante 2 dias, de manhã e de tarde, exatamente, no hangar. Isso. Como é que foi, como funcionou a escolha desses palestrantes? E uma pergunta que não quer calar. Por que os palestrantes locais não foram priorizados pelo Tribunal de Contas do Pará? Na verdade, nós teremos sim pessoas aqui da região, né? Inclusive o fechamento do nosso evento vai ser feito com o professor Dr. Vitor Salles, né? Porque uma das coisas que a gente está tentando trazer de inovação nesse fórum é justamente que a gente tem uma conclusão do evento formado, materializado em diretrizes, tanto para o gestor quanto para quem é do controle. E aí o professor Dr. Vitor Salles é quem vai fazer esse trabalho de compilação, né, de tudo que foi apresentado, de conclusão realmente e transformar isso em diretrizes, né? Em paralelo a isso, a gente vai ter em todas as palestras que vão ser apresentadas, moderadores, presidentes de mesa, que são justamente aqui do Pará, né, para dar esse olhar também nosso, mais regional, né, mais interno, de como funcionam os programas e de como é que o Tribunal de Contas do Estado do Pará está inserido nesse processo. Doutora Milene, os demais tribunais Brasil afora têm uma experiência semelhante ao Fórum do TCE? Olha, o nosso fórum está na nossa 9ª edição, foi idealizado pelo conselheiro Nelson Chaves, né, dentro de uma perspectiva de proximidade maior com os jurisdicionados, mas eu acredito que talvez o nosso fórum seja o que tenha mais essa perspectiva de diálogo, né, de dialética com os jurisdicionados. Os outros tribunais de contas promovem, mas não necessariamente o público-alvo é os jurisdicionados do Tribunal de Contas que está promovendo. Há interatividade? O público se faz participante? Sim, a ideia justamente é essa, né? E dentro desse formato que a gente está trazendo agora, a ideia é que a gente permita mais participação. Então, nós vamos utilizar uma ferramenta interativa virtual, né, que o Tribunal de Contas adquiriu, que é o Mentimeter, que vai permitir com que o público, assim, full time, diante da apresentação... Através do celular, do aplicativo, ele possa fazer pergunta, ele possa reagir, ele possa manifestar como é que ele está
se sentindo em relação à exposição que está sendo colocada para ele ali naquele momento. E o palestrante tem acesso a essa informação? Sim, tem acesso. A gente tem os moderadores ali de mesa, né, que serão os procuradores, igual os programas de televisão tribunal. ao vivo, que você fica vendo o Ibope. Sim, e uma coisa muito parecida também com as redes sociais, né, Sim. Porque quando a pessoa reage, aí vai aparecer as carinhas, os coraçõezinhos e os likes, por assim dizer. Quais são as estrelas que vêm falar? Eu sei do Cristóvão Buarque, ex-senador, ex-governador de primeira grandeza, ex-ministro da Educação, naturalmente vem falar sobre educação, né? Sim, o Cristóvão Buarque, ele vem falar sobre, dentro da perspectiva social, né, da sustentabilidade, ele vem falar do ODS 4, que é da educação de qualidade, e o ODS 10, que é a desigualdade social. Então, dentro da experiência e toda a expertise que ele possui para falar sobre isso, né, então é um palestrante muito aguardado. Temos também o Rossandro, né, Kingsley, que é o consultor da Fátima Bernardes no programa Encontro, né? Ele vai falar dentro da dimensão ética. E ele é muito atuante em redes sociais, né? Muito, muito. Ele vai trazer uma perspectiva de como a sustentabilidade deve ser incorporada enquanto atitude, né? Enquanto pensar realmente e agir do gestor público e de quem exerce o controle de um modo geral. O evento será aberto pelo governador? Pelo governador. A ideia é que o governador tente também mostrar o que o governo tem feito em relação à questão dos ODS no PPA, né? Mostrando aí qual é o viés que o governo vai adotar dentro dessa temática da sociedade. Doutora Milene, eu sei que a inscrição é gratuita, mas a prioridade é para os servidores públicos, mas alguém que esteja nos assistindo e ter interesse em participar é agora 18 e 19, né? Isso, 18 e 19. Nós vamos contar com a participação. O público principal é os nossos jurisdicionados, mas abrimos um percentual de vagas para universitários, para pessoas que atuam no controle como um todo, né? E esse acesso pelo site do tribunal? Pelo site do tribunal. Entra no site do tribunal, clica no banner do fórum e faz a inscrição. Então, tem um espaço ainda, embora tenha um limite lá de 1.500 pessoas? Nós já estamos aí com mais de 1.300 inscritos até agora. Nossas inscrições vão até domingo, né? Então, acho que a gente vai conseguir chegar na nossa capacidade máxima, que é 1.500 antes dessa data, eu acredito. Poxa, parabéns, que realmente seja o sucesso que se espera. Eu vou aproveitar a sua estada aqui para ampliar um pouquinho em nível de tribunal. Okay? Com certeza, é um prazer. Preventivo ou punitivo? Na verdade, o ideal é que seja preventivo, né? Porque o punitivo a gente já não resgata mais o custo de oportunidade que se foi, né? E no preventivo a gente consegue maximizar as potencialidades da gestão em prol do bem-estar da sociedade. Então, o ideal é que a gente esteja sempre atuando no controle preventivo, né? Para orientar, para induzir, para poder aprimorar realmente a gestão. A maioria pública. das irregularidades é dolo ou desinformação? Há um percentual intencional, né? Obviamente, mas tem uma pesquisa que foi feita na Folha de São Paulo em 2013 ainda, já é uma pesquisa antiga, mas ela reflete muito a realidade atual, que boa parte que a gente tem de desperdício público vem, na verdade, do desconhecimento, da ignorância, talvez da incompetência, né, por assim dizer. E então eu atribuo boa parte disso à falta de informação, à falta de preparo realmente técnico para lidar com determinadas situações, né? E aí talvez por isso o controle seja tão importante, porque ele induz, né? Não seria mais barato para o tribunal fazer essa informação, essa instrução, do que esperar a punição? Sim, mas os tribunais de contas hoje, eles têm tentado justamente trabalhar dentro dessa temática. Por isso, as escolas de conta dos tribunais de contas têm se aparelhado mais, induzido mais justamente dentro dessa perspectiva, de buscar atuar dentro de um critério mais preventivo, de capacitação dos jurisdicionados, né? A própria iniciativa do fórum vem com essa essência, né? com essa finalidade. Então, se você pegar as escolas de contas dos tribunais de contas dos últimos 6 anos para cá, você vê um crescimento considerável na atuação e na própria abrangência, alcance dessas escolas de contas. E hoje a sensação que se tem de fora é que o tribunal abriu as portas, está mais próximo do contribuinte, não é? E se uma pessoa tiver que fazer ou quiser fazer uma denúncia, uma reclamação, qual o procedimento que ela deve tomar em nível de tribunal? Justamente, a gente tem aí as ouvidorias, né? E hoje a gente tem discutido muito o papel das ouvidorias nos tribunais de contas. Então, a própria Associação Nacional dos Tribunais de Contas, né, que é a Tricom, ela tem dado várias diretrizes para que os tribunais de contas induzam maior o uso da ouvidoria, né? Não só a passiva, que é aquela que
O cidadão vai e faz a denúncia, a reclamação, o elogio, mas também a ouvidoria ativa, no sentido de, ao se perceber qualquer indício de irregularidade, o próprio tribunal, a própria ouvidoria induz as unidades do tribunal a tomarem providências, né? Então, o contato está lá no site dos tribunais. Isso pode ser virtualmente, pode ser através do site? No site. A senhora não concorda comigo que o brasileiro está meio desconfiado? Porque todo o aparelhamento de tribunais estaduais, tribunais de municípios, Tribunal da União e assim por diante, e de repente a gente depara com uma série de escândalos em órgãos públicos e assim por diante, com dinheiro desviado daqui e dali. Isso aí a gente se pergunta, bem, e os tribunais estavam onde nesse momento? Esse é o questionamento que tem sido feito com muita frequência, né? E eu acho que talvez esse é o momento da gente tentar utilizar justamente esses questionamentos e críticas, né, que precisam ser analisadas com honestidade intelectual em relação a elas, para ver o que podemos fazer para melhorar, né? Então, assim, essa desconfiança é muito resultado, às vezes, de não se conseguir verificar efetivamente como é que o recurso está sendo gasto, né? E os tribunais de contas, de fato, precisam ter algumas modernizações em relação a isso. Isso tem acontecido, né? Desde 2015, nós temos aí o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas a nível nacional. A gente já vai para a terceira edição agora, em 2019, desse marco de medição. E se a gente entrar, a gente percebe uma melhora significativa em vários procedimentos, instrumentos dos tribunais de contas, justamente com esse afã de trazer maior efetividade das suas ações. Não à toa os tribunais de contas têm buscado uma proximidade maior com a sociedade, para entender o que a sociedade quer e tentar, a partir desse conhecimento, trazer isso para os seus próprios procedimentos, para que ele possa realmente dar para a sociedade um controle mais efetivo do gasto público, né? E às vezes isso realmente perpassa. Essa crítica que você cita aí da sociedade, às vezes não conseguir entender o real papel dos tribunais de contas, é muito também em função do desconhecimento da sociedade do que é que o tribunal faz. Por culpa do tribunal que ainda não informou, pode fazer. Né? Então talvez a gente precise investir também um pouquinho mais em comunicação. E que é um trabalho mais de formalidade das contas, né, Sim. doutora? Porque a gente se pergunta como é que a Polícia Federal, em tão pouco espaço de tempo, consegue descobrir tanta coisa que os tribunais passaram anos e não descobriram. Isso é uma pergunta do cidadão comum. De repente, olha, a Polícia Federal está investigando e levantou, olha, um rombo de não sei o quê. E onde estavam os tribunais durante anos e anos? Os tribunais de contas, às vezes, eles não têm os mesmos mecanismos e instrumentos investigativos que a Polícia Federal possui, né? Por isso, tem se investido muito na atuação em rede, né? Então, por exemplo, o Estado do Pará, ele possui uma rede de controle da gestão pública, composta por 14 órgãos. E dentro desses 14 órgãos, você tem o TCU, você tem o TCE e você tem o TCM do Estado. Então, a partir dessa troca de informações e da formação em rede desses órgãos, porque às vezes a Receita Federal tem um setor de inteligência com informações que podem, dentro de um determinado sigilo, ser compartilhado com os outros órgãos. Assim, a Polícia Federal, assim o Ministério Público Federal. E, às vezes, os tribunais de contas não têm os mesmos instrumentos investigativos que a Polícia Federal tem, que o Ministério Público Federal possui. Então, a ideia é que, cada vez mais, esses órgãos possam atuar em rede, né? Na semana, hoje é que dia? Hoje a gente está gravando, né? Mas na semana passada mesmo, a gente teve uma reunião da rede de controle da gestão pública do Estado do Pará, justamente com essa finalidade, né? Para que a gente possa trocar informações e municiar os nossos instrumentos com informações mais completas em relação à aplicação do recurso público como um todo. Doutora Milene Cunha, parabéns pela entrevista, sucesso no evento, o que a gente puder colaborar para divulgar, e também nos interessa muito o resultado do evento. Com 9 edições, o tribunal certamente já tem algum feedback do que realmente isso causou. Se isso causou melhoria na diminuição das irregularidades, na procura do tribunal, na aproximação com o seu jurisdicionado, creio que isso já exista, né? Sim, sim. A gente sempre faz uma análise uma avaliação de reação da plateia, né, do que eles acharam do evento. E a gente tem desenvolvido também um mecanismo de avaliar o impacto. A avaliação de impacto tem a ver com como era antes a aplicação e depois da aplicação do conhecimento. Isso surtiu efeito? Isso realmente melhorou, né? Nas prestações de contas, nos procedimentos de elaboração das peças orçamentárias. Então, ou seja, se o conhecimento que a gente passou realmente surtiu o efeito que a gente quer, que é fazer com que as pessoas mudem as atitudes e mudem a forma de fazer, fazendo melhor, obviamente, né? Então,
essa é uma preocupação que a gente tem e que a gente tem tentado aprimorar cada dia mais. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigada a você, agradeço. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.